tempo aí? Tempo é, tempo é Eu dia, igual, né? tava igual abestalhado na outra matéria lá, entrando, aguardando, ninguém apareceu. Eu falei, pô, eu na sala errada. É. Vamos lá. Semana passada eu mandei uns vídeos, né, para vocês, falando sobre anacronismo, diacronismo e sincronismo, né, que é o que a gente tem conversado sobre a questão da metodologia exegética, que são os métodos, né? Então, quando a gente fala de anacronismo, é aquele método de exegese que vai olhar o texto e vai desconsiderar o período que ele foi criado, né? Vai trabalhar ele fora do seu tempo. Como, por exemplo, ver a Trindade em textos do Antigo Testamento. Isso é leitura anacrônica. A leitura diacrônica é aquela que considera o texto a partir do momento que ele foi escrito e vai lendo e trabalhando esse texto a partir da sua escrita, da sua época, da sua cultura. Né? Então, quando lê lá o façamos o homem a nossa imagem e semelhança, vai tentar entender de que forma esse verbo pode ser traduzido, pode ser compreendido na sua língua original, que é o hebraico. Por que, que está na primeira pessoa do plural, que aí seria o superlativo majestático, né? Que seria para validar a majestade de Deus e não ratificando ou dando a ideia da Trindade, como seria a leitura anacrônica. E uma leitura sincrônica é aquela que é feita a partir do momento atual. Então, uma leitura sincrônica feita desse texto, né, lá de Gênesis, que fala sobre o façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e quem lê, quem fosse fazer uma exegese, uma análise hermenêutica a partir da perspectiva sincrônica, ia ler a partir do seu ponto de vista, a partir da sua perspectiva, a partir da sua atualidade. Então, a gente vai trabalhar os métodos sempre a partir de uma dessas ideias. Hoje eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas exegéticas, né? Alguns processos exegéticos que são feitos dentro de uma dessas leituras. E aí, já para a gente começando a entender, né, e trabalhar um pouco mais de maneira prática esses métodos, né, e compreendendo a metodologia. É um texto tirado da apostila que eu mandei para vocês, está lá na página 14, né, para quem quiser aí depois consultar. E eu vou lendo e vou comentando isso aí com vocês, né, para que vocês possam ir entendendo isso. Calma aí que tem alguém entrando aqui. Então eu vou lendo, vou comentando. Se você tiver alguma dúvida, né, qualquer coisa aí é só ir falando aí que a gente vai trabalhando os questionamentos aí também, certo? Então, história das formas, né? Aí tem o nome em alemão, né? Formergeschichte, Antigo e Novo Testamento. Quando vai falar sobre essa questão de história das formas ou de metodologia, alguns métodos são aplicáveis tanto no Antigo como no Novo. Então, por isso que está essa leitura aqui. Mas o nosso foco nessa aula é o Antigo Testamento, né? Então, a história das formas é o padrão da exegese moderna. Em geral, todo método exegético moderno aborda os seguintes tópicos. Então, vamos lá. Crítica textual. O que é a crítica textual? O que ela estuda, né? Se os manuscritos originais desapareceram ou nunca foram encontrados, como se sabe se o texto atual corresponde ao original? Até que ponto é fiel? Em 1008, foi encontrado um manuscrito básico para a edição da melhor Bíblia hebraica que se tem hoje. Está no Museu de Leningrado. Mas questiona-se por quanto tempo o livro foi sendo recopiado e foi adquirindo erros de escrita. Muitas vezes, vários manuscritos, cópias de um mesmo livro, trazem palavras diferentes. E por que tanta fé nesse manuscrito? O manuscrito mais antigo, até pouco tempo, do Antigo Testamento,
era composta de fragmentos de um papiro do primeiro ou segundo século antes de Cristo. Os beduínos acharam às margens do Mar Morto vários manuscritos datados do segundo século antes de Cristo. E há alguns, como o livro de Isaías, cujo texto é quase completamente igual ao que temos. A Bíblia original copiada data do século II depois de Cristo. Os rabinos tinham muito cuidado em transmitir a doutrina e procuravam unificar os textos. Olha o que faz a crítica textual. A crítica textual, ela não é apenas a tradução dos textos, mas é a análise dos documentos dos textos de que você traduz. O que são esses documentos? Vamos dizer que lá em Israel, em alguns locais de escavação, se acharam os documentos A, B e C. São documentos que tratam todos eles do livro de Joel. Então, os documentos A, B e C falam do livro de Joel, tratam do mesmo capítulo, do mesmo episódio. Só que o documento A, que é o mais antigo, ele traz algumas informações diferentes do documento B e do documento C, que são documentos mais modernos. Então, se eu quero traduzir uma Bíblia mais próximo do que realmente os escritores escreveram, que documento eu vou usar? Eu vou usar o documento A, porque ele é o mais antigo. Quanto mais antigo, mais confiável o texto. Qual é o trabalho da crítica textual? Comparar os textos encontrados na língua original, no caso do Antigo Testamento, o hebraico, e aí separá-los para deixá-los disponíveis para que as pessoas possam fazer as suas devidas traduções. Então, o trabalho da crítica textual não está ligado apenas na tradução dos documentos, mas em quais documentos eu vou basear a minha tradução. Esse tipo de método é referente a que tipo de leitura? Anacrônica, diacrônica ou sincrônica? É referente à leitura diacrônica. Por quê? Porque está levando em conta o período que foi escrito, a língua que foi escrita, né? Então está fazendo a leitura partindo, né, lá da antiguidade aqui para a modernidade. Então, a crítica textual é uma ferramenta usada pelas metodologias diacrônicas. Uma leitura anacrônica não está preocupado com esse tipo de coisa. Uma leitura anacrônica, por exemplo, quando você lê lá em Salmos, vai dizer assim, ó, os filhos são herança do Senhor. Aí o pastor vai apresentar a criança, aí ele vai ler esse texto e diz que os filhos são herança do Senhor. Isso é a leitura anacrônica e sincrônica, porque o pastor está desconsiderando o texto. Se eu for ler esse texto a partir dos métodos diacrônicos, primeiro eu vou entender que o texto, em hebraico, ele está falando dos filhos homens. Então, quem é a herança do Senhor? Os filhos homens. Não está falando das filhas, porque mulher era prejuízo. A mulher era uma moeda de troca. Os filhos homens, quanto mais você tivesse, eles iam manter o negócio da família. Segundo, os filhos homens são herança por quê? Porque são eles que vão te sustentar na velhice. São eles que vão cuidar de você quando você estiver velho. São eles que vão cuidar dos negócios da família quando você estiver velho. Então, essa é a sua herança. Então, se você tiver 10, 15, 20 filhos, beleza. Você está com a sua herança garantida. Você está com a sua velhice garantida. A filha mulher não geraria esse tipo de segurança. Então, quando eu leio esse salmo, pensando na criança que nasceu hoje, no filho que o casal queria muito ter, e finalmente Deus abençoou, né? Aí vai lá dizer que herança, essa é a leitura, é anacrônica e sincrônica, porque está desrespeitando o ambiente, a época, a cultura em que ele foi escrito, e está fazendo uma leitura a partir da sua realidade. Então, na leitura diacrônica, eu vou considerar o ambiente, a época,
a cultura, a língua e os documentos em que esse texto foi escrito. Então, quando falamos de crítica textual, não é para criticar o texto, mas é de analisar, pesquisar, né, de estudar, para realmente perceber qual é o mais antigo e qual é o melhor ou o mais adequado para se fazer uma boa tradução. Por isso que nós temos tantas versões, porque algumas Bíblias utilizam determinados documentos para poderem fazer as suas traduções. Não é apenas o uso de uma palavra diferente, mas é o uso de um documento diferente. Certo? Quer falar, Marcelo? Ah, beleza. Alguém ficou com dúvida? Deu para entender essa parte da crítica textual e das leituras aí, diacrônica, sincrônica e anacrônica? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos seguir. Ó, o manuscrito mais antigo. Ah, não, isso aqui eu já li, né? Os textos velhos eram colocados em lugares onde ninguém podia mais usá-los, chamados de gesidas. Numa destas gesidas, foi encontrado um documento do ano 800, aproximadamente, do qual aquele de 1008 é cópia. A diferença entre ambos é pouquíssima. Ora, se a nossa Bíblia é a tradução daquele manuscrito considerado autêntico, aquela Bíblia é a melhor. Então, a crítica textual, o que ela vai fazer? Ela vai avaliar a antiguidade do texto, o ambiente, né, quando foi escrito, tudo isso vai ajudar. No texto hebraico, cadê o texto hebraico? No texto hebraico e no texto do Novo Testamento, tem o que é chamado de aparato crítico, que é isso que está aqui embaixo. Ó. Não sei se dá para ver. Está em hebraico, né? Mas está aqui, ó. Dessa linha para baixo, tem uma linha aqui, ó. Para baixo, é o aparato crítico. Esse aparato crítico, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar os documentos, as leituras possíveis de se fazer desse texto. Aí você pode dizer, Ricardo, não saco tanto assim de hebraico para poder ler direto. Então você pode comprar esse material aqui, que a gente já falou, que ele vai trazer essas possibilidades de leitura, essas dificuldades de leitura. É um material muito bom. Ele vai colocar lá no início do texto algumas dificuldades de leitura, certo? E vai dar depois as traduções aqui, né? Mas é um material que já pode ajudar nesse tipo de trabalho, certo? Outra coisa são os comentários. Os comentários exegéticos, eles vão te ajudar nisso. Então, comentários ligados, né, essa perspectiva diacrônica, eles vão te ajudar a fazer essa leitura, a resgatar o documento, a entender o ambiente e o processo de formação dele. Na aula de segunda-feira, eu apresentei esses dois aqui para vocês, né? Pequenininhos. Eles utilizam só a perspectiva da teologia da libertação, mas ele faz uso da perspectiva da crítica textual, né? Faz essa leitura diacrônica. Então, é um tipo de material que vai trabalhar esses documentos. Então, é bem útil, né, nessa perspectiva. Então, essa crítica textual tem a ver com essa análise de documentos. Por isso que eu digo assim, aí tem gente que, né, vou repetir para poder deixar isso bem, bem massificado. Alguém fala assim, em um texto eu sou fundamentalista e no outro eu sou histórico crítico. Nunca será. Por quê? Porque o histórico crítico, ele vai criticar, né, o texto, vai pesquisar, ele vai fazer esse trabalho de documentar, ver qual documento eu uso, qual eu não uso. Não é apenas a tradução, não é apenas acreditar no que está ali em português.
os métodos histórico-críticos ou os métodos críticos vão trabalhar o texto bíblico a partir do original e dos documentos mais conhecidos, dos documentos que formaram as coleções que estão existentes. Uma leitura mais conservadora, fundamentalista, ela não está nem aí para isso. Por isso que naquela aula, quando eu li para vocês o texto lá que dizia que o povo de Israel, né, que o grupo lá de Israel, de 15 pessoas que saiu do Egito, passou pelo mar dos juncos e não pelo mar vermelho. Por isso que ele é estranho. Por quê? Porque em hebraico é mar dos juncos. Então, não importa o que veio depois, os documentos em hebraico estão mar dos juncos e não mar vermelho. Mar vermelho veio a partir da tradução da Septuaginta, que é uma tradução da tradução, quando traduziu do grego para o português. Traduziu latim, grego, português. Então você tem um monte, tem a Vulgata ainda também inserida nisso aí. Então você tem uma série de caminhos que levou a essa perspectiva do Mar Vermelho. O que a crítica textual vai fazer? Não, eu vou lá no documento mais antigo, ver o que o documento mais antigo está dizendo. Vou respeitar o que o documento mais antigo está dizendo. Eu não vou respeitar a tradição, a doutrina. Que todo mundo crê assim. Azar para que todo mundo crê assim. O que importa é o que o documento mais antigo está dizendo. Então, se é Mar dos Juncos, é Mar dos Juncos. Mas eu acredito que Deus abriu o mar. Problema teu. O documento está dizendo que Deus não abriu mar nenhum. Né? Então, essa é uma história de fé. Né? Pode ser, não estou dizendo que você não tem que acreditar, mas se eu for trabalhar a partir dos métodos críticos, isso tem que ser desconsiderado, porque não é isso que os documentos mais antigos estão realmente trabalhando. Veja bem, a metodologia diacrônica ela vai estar trabalhando com essa perspectiva. As metodologias anacrônicas e sincrônicas vão desconsiderar isso e vão ter métodos e ferramentas hermenêuticas que consideram o leitor, o ambiente do leitor, a fé do leitor, a doutrina do leitor e aí por diante. Então, são coisas que a gente tem que saber separar, até para a gente ter clareza, né, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente estuda, porque é bom, né, para quem ouve e para a gente também, para ter honestidade intelectual aí em relação aos nossos trabalhos, certo? Então, vamos lá. Um outro ponto que é usado pela leitura, pelos métodos diacrônicos, né, é o Citizenleben. O que é o Citizenleben? É uma expressão em alemão que quer dizer, né, a ideia de lugar de vida. Onde nasceu? Onde surgiu? Da onde é? Né? Onde foi formado isso? Né? Qual é o lugar de vida desse texto? Né? Qual é a situação de vida, né, de produção desse texto? Então, eu vou estar olhando, né, tem a crítica textual, eu vou estar lá olhando o tipo de documento, né, em hebraico, as coleções, né, em hebraico que tem aí, e eu vou tentar entender também o ambiente onde isso foi produzido ou reproduzido. Isso também é importante quando a gente trabalha a partir de metodologias diacrônicas, né? Então, há livros que, antes de serem escritos, foram passados oralmente por várias gerações. Cada manuscrito que serviu para a composição de um texto tem uma história diferente. Por isso, eles dividem as perícopes, né? E estudam as tradições e fontes delas. E como o manuscrito chegou a esta fonte? Perícope é um pedaço de texto que faz sentido. Por exemplo, se você ler Gênesis 1, ele é uma perícope. Gênesis 2 é outra. Não dá para eu ler Gênesis 1 e Gênesis 2 junto. Por quê? Eles falam da mesma coisa de maneiras diferentes e até o nome de Deus é apresentado de maneira diferente, em hebraico. Um é Elohim e o outro é Yahvé. Então, são histórias diferentes, produzidos em momentos diferentes.
Então, Gênesis 1 e Gênesis 2 não é a mesma coisa. Então, eu tenho perícopes diferentes, certo? Lembrando que os textos, quando foram produzidos, eles não foram produzidos em versículos e capítulos. Essa divisão foi feita na Idade Média. Então, eles eram grandes rolos de texto, né? Então, saber as perícopes é importante para a gente até saber o sentido do texto, inclusive em português, porque cada Bíblia vai fazer uma divisão diferente. Então, é legal, né, você saber, né, identificar, trabalhar isso, porque dependendo da Bíblia que você lê, o texto termina num lugar e começa no outro. Fala, Marcelo. É interessante, eu estou pensando aqui, que antes dele se tornar em rolos era oral, né? Como o senhor falou. Sim, E nessa história, né? Como era oral e eram vários povos ali reunidos, não só o povo judeu, e por isso que tem vários nomes de Deus envolvidos ali, sim. né? Para se tornar esse livro, né, ou esse rolo, passou por muita história passada de gerações a gerações, né? É isso aí. E Muitas. aí, até virar texto, você tem as contaminações, né? Falando isso de maneira positiva, né? Contaminações sociais, políticas, filosóficas, religiosas, né? Eu estou pensando outra coisa também, professor. Qual o nome desse B? Citis Lembe? Como é que é a pronúncia correta? Livre. Citis Lembe. Ele é, enfim, mais ou menos isso. A aplicação, a aplicação, a aplicação desse conceito. Esse é um conceito recente dos últimos quantos anos para cá? Não, isso vem a partir do século XIX já. Já do século Vou dar um XIX? exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, o Pentateuco, numa leitura crítica, né, ele foi escrito não por Moisés. Né? Um Sim, aluno meu não pode acreditar que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Já sim. fica reprovado, já estou logo avisando. Estou brincando, estou brincando. Mas se eu for avaliar o Citizen Liber, lendo o Pentateuco, estudando, né, com essa maneira crítica que a gente está falando, avaliando os documentos, o período de produção, esses próprios capítulos que eu falei, Gênesis 1 e Gênesis 2, eles tiveram momentos de produção diferentes. Em algum momento, um grupo dentro do que depois foi ser povo de Deus, povo de Israel, acreditava que o nome dessa divindade que eles tinham em comum era Elohim, que inclusive é um plural. É um Deus que está acima de outros deuses. Eu tinha outros deuses, mas tem um Deus que está acima de outros deuses. E depois, com o monoteísmo, esse nome Elohim veio assumir o nome de uma entidade apenas, né? Que é só ela que existe, ponto. Então, ao chamar Elohim ou Yahvé, eu tenho momentos de produção diferentes. Eu tenho histórias do dilúvio, que diferenciam. Eu tenho histórias de Moisés que são diferentes. Por que eu tenho histórias diferentes dentro de mesmos livros? Porque eu tenho situações de produção diferentes que, num momento posterior, foi tudo compilado junto. Então, o Pentateuco não foi escrito todo de uma vez e só por uma pessoa, mas ele foi escrito a partir de tradições orais dos grupos que se juntaram e depois vieram formar o que hoje chamamos de povo de Israel. E essas tradições foram compiladas num único documento, que é o Pentateuco. E depois foi se agregando outros documentos. Então, qual é o Citizen Liben de Gênesis 1, de Gênesis 2? Por exemplo, dá para entender por que a história de Adão e Eva é parecida com a de Gilgamesh. Por que a epopeia de Enumelish é parecida com a criação bíblica? Porque o povo de Israel estava dominado ali no cativeiro babilônico e, naquele instante, eles precisavam criar a sua identidade religiosa.
E a história bíblica foi contada para combater essa teologia que diferenciava dessa crença desses povos, desses grupos que estavam ali dominados pelo Império Persa Babilônico, onde eles falavam que os deuses persas e babilônicos é que tinham criado a humanidade, é que eles que tinham criado todas as coisas. Os deuses babilônicos eram a estrela, eram a lua, eram o sol, eram os luminares. O Deus bíblico, ele criou os luminares. Ele criou o sol. Então, o Deus bíblico é maior do que o Deus babilônico. Olha o Citizen Liben desse texto aí. Por isso que não há uma lógica no texto bíblico. Como que Deus primeiro cria a luz e depois cria o sol? Ah, porque Deus é luz. Não, não é essa a ideia. Por que Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º descansa? Que Deus é esse que precisa descansar, gente? Que Deus limitado é esse que precisa descansar? Isso é para demonstrar, inclusive o calendário, o pessoal fala assim, Deus criou o calendário. Deus não criou o calendário. O calendário é criação muito mais antiga do que o texto bíblico. O que o texto bíblico vai estar dizendo? Que isso que você está dizendo, que foi feito por outros deuses, quem fez foi o Deus de Israel. Quem fez foi Iavé. Iavé é o verdadeiro Deus. Essa é a ideia. E aí também tem, em cima dessa metodologia, né, em cima dessa construção, a ideia de um povo que estava exilado na Babilônia, né, que teria que ali, entre aspas, né, inventar uma história de Jó, por exemplo, que era uma história que trazia esperança, né, para aquele momento que o povo estava... São histórias de motivação. Surge justamente no período do exílio babilônico. E são histórias de motivação, são histórias para alimentar a fé do povo. Gente, olha só. Aí você vai dizer assim, não, está dizendo que a Bíblia foi inventada por homens? Foi! É o cavalo que ia escrever a Bíblia? Ora! Eu não estou dizendo que Deus não teve participação nisso, cremos na inspiração divina. Mas foi inventada por homens. Pensa o seguinte, todo mundo aqui é crente, né? Ou diz que é. Acredito que a maioria de vocês viu aquele filme Deus Não Está Morto, né? Que fez maior sucesso, todo mundo falava e tal. Aquilo saiu da onde? Aquilo saiu da cabeça de um cara aí, né? Esses filmes evangélicos aí e tal, que roda por aí, né? Lá, Cavalo de Fogo, Carruagem de Fogo, não sei o que de fogo. Tem uns filmes aí, não é muito o meu gênero, não. Eu sou mais John Wick. Mas, enfim, esses filmes são feitos para quê? De maneira geral, né, sendo bem inocente, são feitos para motivar a fé das pessoas. São feitos para que você possa ratificar a sua fé em Deus, né? As suas experiências. Alguns são tirados de histórias reais até, né? Alguns têm fatos que são reais. Eu não estou dizendo que a Bíblia é um filme ou é uma novela, mas estou dizendo que, assim como no nosso contexto, são feitas canções, filmes, livros para motivar a nossa fé, algumas histórias bíblicas também foram escritas para motivar a nossa fé. Ou não a nossa fé, né, mas a fé daquele grupo lá. E essas histórias, né, se tornaram tão poderosas que estão aí até hoje. Então, numa leitura diacrônica, né, nas metodologias diacrônicas, essas questões são levadas em conta. Certo? Para quê? Para que eu não vá falar nada que o texto realmente não esteja dizendo. Esse é o cuidado, né, nesse tipo de leitura aí, certo? Só para finalizar, professor, e não adianta nada, eu estava até pensando aqui, e essa metodologia Citizen Liben, enfim, a pronúncia não adianta nada conhecer o hebraico, né? Que eu já vi várias pessoas tirando ali traduções do hebraico e aplicando de forma correta, de forma anacrônica, o texto do Antigo Testamento. É isso aí. E essa metodologia ajuda, em cima dessa visão que o senhor está trazendo, de você
você não agredir o texto por conta do anacronismo, né? Isso, assim. Porque assim, o simples fato de você traduzir do hebraico para o português não quer dizer que você está fazendo leitura crítica. Eu posso ser fundamentalista, eu posso ser dogmático e traduzir do hebraico para o português. Só que a minha tradução vai estar contaminada pela doutrina, contaminada no bom sentido, né? Então, essa é a questão que a gente precisa levar em conta. Porque a simples tradução não é todo o trabalho da crítica. Você tem outras ferramentas, né? Essa leitura diacrônica, ela leva em conta outras metodologias de análise, né, que vão muito além da mera tradução. Está acabando nosso tempo aí, vamos sair e entrar no link. O Odimar chegou agora, né, já fazendo gracinha, e já vai sair. Deixa ele. Volta no mesmo link. Ele acha que eu não li, não. Eu li aqui. Vamos voltar no mesmo link aí, gente. Professor, dá uma olhada lá no seu WhatsApp antes, para ver um vídeo que eu